Olá, eu sou o professor Wendy Carvalho, professor do curso Atendente de Farmácia. Então, hoje nós vamos abordar um tema de sinais vitais. E aí eu sempre pergunto para meus alunos, o que são os sinais vitais? Dentro dos sinais vitais são as funções orgânicas básicas, né? E através desses sinais vitais a gente consegue identificar sinais clínicos de vida que podem refletir a questão do equilíbrio ou desequilíbrio do corpo. Além disso, a gente consegue relacionar os sinais vitais como indicadores de vida. Por quê? Porque eles podem nos orientar, favorecer um diagnóstico e fazer o acompanhamento da evolução clínica desse paciente, identificando se há alguma alteração precocemente ou não. Tá? Então, o sinal vital é um meio muito rápido e eficiente, porque a gente consegue monitorar as condições clínicas do paciente através dos sinais vitais, certo? E dentro dos sinais vitais nós temos quais? Temperatura, batimento cardíaco, respiração, que abrange também saturação, pressão arterial, glicemia capilar e dor. Por que a gente deve verificar esses sinais vitais? Bom, todo profissional ele deve conhecer qual é a variação normal dos sinais vitais. Por quê? Porque através dessa variação a gente consegue identificar se esse paciente tem algum problema ou algum risco de vida ou não. Além disso, a gente precisa conhecer os equipamentos que a gente vai utilizar durante essa aferição. Por quê? Porque esses equipamentos precisam estar devidamente certificados e calibrados. E aí, dentro dessa abordagem, a gente precisa seguir uma sistemática organizada. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou verificar os meus sinais vitais. E aí eu vou fazer a temperatura do meu paciente, e daqui a meia hora eu vou aferir a pressão, daqui a 15 minutos eu vou fazer a glicemia? Não. A gente não fraciona essa medição dos sinais vitais porque a gente precisa seguir esse padrão para identificar como que esse paciente se encontra ou não. Se você trabalhar num hospital ou numa unidade de saúde onde existe um processo de evolução do paciente, o médico vai deixar prescrito lá os horários e como ele quer que seja verificado. Pode ser verificado de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, de 24 em 24 horas. E aí vai depender muito da orientação do profissional para identificar de que forma que ele quer que seja avaliado esses sinais vitais, certo? E, e em que momento que esses sinais vitais devem ser checados? Esses sinais vitais, eles podem o quê? Estabelecer um diálogo através da condição fisiológica do paciente com a patologia que ele pode estar acometido no momento. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa estabelecer um diálogo e explicar o procedimento que você vai realizar. Por quê? Porque o estado emocional interfere fortemente nos valores dos sinais vitais, certo? Onde a gente sempre prima pela privacidade, pela dignidade do paciente, tá? Se esse paciente estiver de uma maneira onde ele está numa condição fisiológica, a roupa pode estar, das mulheres principalmente, a roupa pode estar a manga um pouco caída, o paciente pode apresentar algum tipo de secreção, pode ser nasal, pode ser pela via oral. A gente precisa sempre privar pela dignidade desse paciente, se colocando no lugar e assegurando que ele esteja protegido, certo? Se houver alguma, quando você aferir sinais vitais, se houver alguma alteração significativa, fale para o farmacêutico, ou fale para o enfermeiro, ou para o médico, dependendo do local que você trabalha, certo? E sempre utilizar as regras básicas de quê? De preparar seu material, providenciar a limpeza, a desinfecção desses materiais, para quê? Para que tenha uma questão de biossegurança adequada, né? Como nós vimos na aula anterior, a biossegurança é imprescindível para todo o processo de manipulação, independente do tipo de contaminação. Então, em que momento que eu verifico esses sinais vitais? Se você trabalha no hospital, sempre que o paciente chega, você verifica esses sinais vitais e está atrelado dentro da rotina de atendimento, né? Como pode ser uma pré ou uma consulta hospitalar ou ambulatorial. Esses sinais vitais são avaliados também antes e depois de qualquer procedimento cirúrgico, para a gente identificar como esse paciente está antes e depois, e antes e depois de qualquer procedimento invasivo de diagnóstico. E existem também alguns tipos de medicamentos que eles podem alterar as funções cardiovasculares, respiratórias e de temperatura. Então, antes e depois da administração desse tipo de medicamentos, tem que ser verificados. E
Em qualquer momento que o paciente relatar que ele está sentindo algum sintoma inespecífico de desconforto físico, ele pode lhe falar, eu não estou me sentindo bem. E aí o ideal é que você verifique esses sinais vitais para entender como está o quadro clínico desse paciente. Tá? E o que é que nós utilizamos para verificar os sinais vitais? Geralmente, termômetro digital, né? Porque hoje em dia não usamos mais o termômetro de mercúrio, a gente utiliza o esfigmomanômetro, o digital, mas também tem o esfigmomanômetro manual, onde a gente utiliza juntamente com o estetoscópio. Nós utilizamos o oxímetro, nós utilizamos o glicosímetro, nós utilizamos o que? Papel e caneta para anotar e utilizamos o que? Algodão e álcool para sempre que terminar de utilizar esse material, a gente fazer a desinfecção dos mesmos e organizar todo esse material. Então, quando a gente fala de sinais vitais, a gente pode abranger logo o primeiro sinal vital, que é o quê? A temperatura. E o que é a temperatura? Bom, a temperatura do nosso organismo é a capacidade que ele tem de controlar a temperatura independente da variação climática ambiental. Onde o que acontece? A gente sabe que para essa temperatura existir, existe um funcionamento do nosso organismo que a gente chama de corporal metabólico. E essa temperatura, ele proporciona as condições para a vida nas mais diversas condições ambientais. Então, o nosso corpo se adequa à temperatura, onde quem é que controla essa temperatura? É o nosso cérebro. Lá no nosso cérebro tem uma pequena glândula chamada hipotálamo. E é ele que é responsável pelo equilíbrio e a produção e a perda de calor do organismo. Onde o que acontece? Quando a gente fala de temperatura, a gente cita logo quem? Febre, né? Então a febre, ela é o quê? Ela é um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo. E muitas das pessoas veem a febre como uma doença, né? Mas a febre é um sinal. É um sinal que teu sistema imunológico está querendo te falar que existe alguma coisa fora do padrão. Ou então existe alguma contaminação por algum micro-organismo, pode ser uma infecção, pode ser uma intoxicação. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse sintoma que é a febre. Porque dentro dessa temperatura o nosso corpo tem um valor normal, certo? Esse valor normal do nosso corpo, ele varia de 35,5 a 37,4, que é medido em graus centígrados, né? Nessa escala de temperatura, se de repente você pode usar duas definições que são centígrados ou Fahrenheit. Vai depender do local onde você trabalha, do país onde você trabalha. Então, não tem segredo a verificação da temperatura, porque a gente utiliza o quê? Um termômetro. E o termômetro ele tem duas partes bem simples, que é uma haste e um bulbo. Dentro dos termômetros nós temos o quê? O termômetro de mercúrio, que quase não é mais utilizado. Nós temos o termômetro digital, o termômetro timpânico, onde a gente consegue aferir a temperatura em vários locais diferentes, certo? E aí, o que pode afetar a temperatura desse corpo? Principalmente a questão do esforço físico. Quando você pratica alguma atividade física, você faz o quê? Uma quebra de fibras musculares, ou então de repente você desenvolve um trabalho que tem um gasto excessivo calórico muito grande, e isso pode causar uma sensação de calafrio, uma sensação de febre. E qualquer processo de vasodilatação também pode aumentar essa temperatura, porque quando a gente fala de sistema circulatório, a gente subentende que a temperatura pode aumentar por conta desses fatores, tá? E aí, como eu falei para vocês, a febre, além de ser uma reação do sistema imunológico, ela é causada por quê? Por patologias, por ferimentos ou por alguma emoção específica. Dentro dessa questão de febre, a gente precisa identificar o local que vai ser aferida essa temperatura, porque, de acordo com o local, ele pode sofrer alguma alteração nesse parâmetro de valor, certo? Dentro da temperatura, geralmente é mais atribuída a temperatura axilar, a temperatura oral e a temperatura retal. Dentro da temperatura axilar, nós podemos variar de 35,5 a 37 graus centígrados, a temperatura oral de 36 a 37,4 e a temperatura retal de 36 a 37,5, certo? E dentro desses locais de aferições, a gente tem o axilar, e a vantagem é que ele é um procedimento muito acessível, é seguro, não é invasivo e ele possui menor risco de contaminação.
E ele pode ser usado em vários tipos de pacientes, como pacientes neonatais e pacientes não colaboradores. E a desvantagem da temperatura axilar é que o tempo de medição é meio longo. E em que momento que eu não vou utilizar a temperatura axilar? Se de repente o meu paciente tem algum trauma ou alguma queimadura na região torácica, tá? E aí você não pode tocar naquele local porque pode levar a algum tipo de contaminação. A temperatura oral, as vantagens dela porque é muito acessível e é confortável para o paciente colocar o termômetro na boca. Mas a desvantagem é que ela pode ser afetada por a ingestão de líquidos ou de algum alimento. Por quê? Porque a mucosa ela absorve calor e frio. Então pode dar uma variante. E aí não é indicado em crianças lactantes, nem em crianças pequenas, por quê? Porque a criança pode engolir o termômetro. Em pacientes inconscientes também não é indicado, porque o paciente não tem controle dos músculos da glote, então ele pode engolir esse termômetro, e em pacientes não colaboradores, porque ele pode morder esse termômetro, correto? A temperatura retal, uma das vantagens dela, é porque é a mais confiável e a mais precisa. Só que existe uma desvantagem, né? É meio constrangedor, requer um posicionamento do paciente e requer um processo de lubrificação. Mas ela também não é indicada em pacientes que tem a presença de alguma gastroenterite, paciente que fez alguma intervenção cirúrgica do reto, ou tem algum processo inflamatório nesse local, certo? E dentro dos tipos de febre, a gente tem uma classificação de cada tipo, onde existe a febre sustentada, a febre intermitente, a febre remitente e a febre recidivante. O que eu vou passar para vocês? Eu vou deixar aqui vou mandar depois no grupo, para vocês pesquisarem sobre esses 4 tipos de febre e descreverem no caderno de vocês, e aí vocês podem me enviar durante a semana, ok? Então eu deixo aqui a minha satisfação em estar com vocês ministrando esse curso, e qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem, tá? Um grande abraço e até a próxima.